O islamismo. Sou testemunha de que o Senhor é o nosso Criador e o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o nosso mensageiro. Ele veio entregar uma mensagem e fê-lo de modo perfeito, seguindo o caminho do amor e da pureza. Na Arábia Ocidental, pouco depois do início do século VII, nasceu um movimento religioso que iria mudar a história do mundo. Maomé, o filho de Abdalá, o profeta de Alá, chamou os árabes para uma nova forma de vida chamada islamismo. A princípio, este movimento teve uma evolução lenta. Mas no espaço de pouco mais de 20 anos, estendeu-se a todo o mundo árabe. Depois da morte de Maomé, os seus seguidores rapidamente se encarregaram de difundir esta religião pelas regiões circundantes. Entre o século IX e o século XII, o Império era um dos mais espantosos do mundo. Islão é uma palavra árabe cuja raiz significa paz, solidez ou segurança. Apesar de a palavra Islão ser por vezes utilizada noutros sentidos, ela é fundamentalmente uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Significa uma atitude interior de obediência inequívoca a Deus. A palavra Islão pode ser traduzida como entrega, submissão ou resignação. Neste sentido, Islão é a submissão ou resignação à vontade de Deus, dado que a vontade de Deus foi transmitida ao profeta Maomé numa série de revelações divinas. Os seguidores do islamismo recebem o nome de muçulmanos, o que literalmente significa servos. Sendo assim, a declaração "Eu sou muçulmano", dita em plena consciência, não é apenas o ato de se identificar com um grupo religioso, mas significa também "comprometo-me a obedecer sem reservas à vontade de Deus". Isto implica uma determinação constantemente renovada e sempre original de colocar todas as atividades da vida nas mãos de Deus. Esta é, sem dúvida, uma profunda declaração religiosa. É difícil obter números precisos, mas atualmente os muçulmanos prefazem cerca de 1/5 da população da Terra. O islamismo é a segunda maior religião a seguir ao cristianismo. Uma conquista notável para uma das mais novas e importantes confissões religiosas do mundo. Os muçulmanos concentram-se numa faixa de países situados em ambos os lados do Equador, desde Marrocos, no norte da África, às Filipinas, no sudeste da Ásia. O maior número de muçulmanos encontra-se no subcontinente indiano, ou seja, na Índia, Paquistão e Bangladesh. No entanto, o país que reúne em si o maior número de muçulmanos é a Indonésia, onde mais de 100 milhões de pessoas, mais de 90% da população, professam a fé islâmica. Costuma-se falar do Médio Oriente, especialmente dos Estados Árabes e do Irão, como o centro do islamismo. Esse foi de facto o palco da história da comunidade islâmica e atualmente o povo dessa região é muçulmano. Contudo, no século XX, a grande maioria dos muçulmanos vive no sul e no sudeste da Ásia, a leste das fronteiras do Paquistão. O islamismo também revelou recentemente ter uma presença significativa na Europa Ocidental e na América. Hoje em dia, o islamismo está bastante vivo. É uma força poderosa em todo o mundo. Uma das principais obrigações de todos os fiéis do Islão é prestar provas da fé que professam. Em primeiro lugar, devem repetir a Shahada, ou declaração de fé. Em nome de Deus, beneficente e misericordioso, sou testemunha de que não há outro Deus senão Deus, e Maomé é o seu mensageiro. Os muçulmanos veneram Deus e não o profeta Maomé. Nesta medida, é um grande erro falar da religião islâmica como sendo uma religião maometana ou referir-se aos seus seguidores como maometanos. O papel de Maomé na crença islâmica é muito diferente do de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um profeta ou mensageiro de Deus, enquanto no cristianismo Jesus é considerado a encarnação da própria divindade.
Pouco se sabe sobre os primeiros anos da vida de Maomé, ignorando-se inclusivamente a data precisa do seu nascimento. Apesar da informação disponível ser escassa, sabemos que Maomé nasceu em Meca, no seio de uma família pobre, em 570 d.C. A sua subsistência dependia do comércio. Trabalhou como mercador e viajou com caravanas até às fronteiras da Arábia. Quando tinha cerca de 40 anos, recebeu a primeira revelação de Deus, um chamamento para ser profeta. Ele era um pensador que cultivava o hábito da meditação, das vigílias solitárias e do jejum nos montes que rodeavam Meca. Maomé começou a pregar depois de ter recebido uma revelação descrita num capítulo do Corão em que, nos primeiros versos, se pode ler: Vós que estáis envoltos no manto, erguei-vos e espalhai a mensagem. Enaltecei o Senhor, purificai as vossas vestes. Segundo a tradição, quando Maomé recebeu as revelações, esqueceu-se de tudo o que o rodeava, entrando num estado de transe. De acordo com a ortodoxia islâmica, Deus foi o autor das revelações. Maomé recebeu-as, e o intermediário entre ambos foi o anjo Gabriel. Os árabes pagãos do tempo de Maomé conheciam e acatavam uma variedade de poderes. No Corão e na poesia dos árabes anteriores ao islamismo, está provado que estes árabes sabiam da existência de um Deus superior, a quem chamavam Alá, mas não o veneravam. Há que salientar que Alá não é o nome de um Deus, mas simplesmente a palavra árabe que significa Deus. Por isso Maomé e as revelações não proclamavam a existência de uma nova divindade desconhecida para os árabes. O objetivo era declarar que Deus é único, uma divindade singular. Quando Maomé deu início à sua missão pública, deparou logo à partida com pouco êxito. Foram poucos os que se converteram. Entre eles não se encontrava nenhuma das personalidades de Meca. Havia diversos aspectos dos ensinamentos de Maomé que irritavam francamente os habitantes de Meca. O profeta desdenhava dos deuses desse povo. Um dos passos importantes para aceitar as declarações de Maomé quanto a ser o mensageiro de Deus seria reconhecê-lo como governante de Meca, algo que os comerciantes ricos da cidade não estavam dispostos a fazer. Ele enfrentou uma oposição inflexível, mesmo da parte da família e da tribo a que pertencia, cujo poder provinha do facto de serem de Kaaba, o templo primordial construído por Abraão e que se crê ter sido fundado por Adão, o primeiro homem criado por Deus. Por conseguinte, a missão do islamismo, que consistia na unidade divina e na oposição a todo tipo de idolatria, encontrava um obstáculo num dos seus princípios fundamentais: o poder da família, da tribo, que era a própria tribo do profeta. Por essa razão, em 621, Maomé começou a negociar com alguns cidadãos de Yatrib, um oásis que ficava a uns 160 quilómetros a norte de Meca. Cerca de 70 seguidores não tardaram a mudar-se para Yatrib, e um ano mais tarde, Maomé juntou-se a eles. A migração de Meca para Yatrib é a chamada Hégira. A cidade de Yatrib mudou mais tarde o nome para Madinat al-Nabi, que significa a cidade do profeta, ou simplesmente Al-Madinah, a cidade. Esta migração assinalou uma mudança radical na vida do profeta. Os seus ensinamentos foram então postos em prática. A data da Hégira também assinala o início do calendário islâmico, que se baseia nos ciclos lunares. Uma vez estabelecido em Medina, Maomé virou a sua atenção para o exterior, especialmente ao lidar com os seus velhos inimigos, os habitantes de Meca. Através de uma série de alianças e campanhas militares, ganhou influência junto das tribos da área que circunda Medina. De seguida, começou a interceptar as caravanas de Meca, que eram a força motriz da cidade. Numa pequena localidade, a sudoeste da atual cidade de Medina, numa aldeia chamada Badr, os habitantes de Meca juntaram uma grande força militar com uma caravana. Travou-se uma batalha entre um exército muçulmano muito reduzido, talvez de cerca de 300 homens, e um exército de Meca muito maior em número. Apesar disso, o exército de Meca foi completamente derrotado. Registaram-se muitas mortes, embora do lado do exército muçulmano esse número fosse pequeno. Se os habitantes de Meca tivessem ganho, seria o fim do islamismo. O poder de Maomé aumentou até Meca lhe reconhecer a autoridade.
e ele ocupou a cidade em 630 sem que tenha havido luta. A cidade e os seus habitantes foram tratados generosamente. O mais importante santuário de Meca, a Kaaba, foi despojado dos seus inúmeros deuses e associações politeístas, tornando-se o centro da devoção religiosa muçulmana. Com a conquista de Meca, Maomé transformou-se no homem mais prestigiado e poderoso de toda a Arábia. Contudo, em 632, apenas 2 anos depois da conquista de Meca, Maomé faleceu aos 62 anos, na sequência de uma doença repentina. A comunidade islâmica mergulhou imediatamente em controvérsia em torno da questão da liderança. A desintegração foi evitada porque um grupo de seguidores de Maomé decidiu aclamar Abu Bakr como líder da comunidade. Abu Bakr tornou-se assim o primeiro califa ou sucessor do profeta. Ele e os 3 sucessores governaram durante o chamado período dos califas corretamente guiados. Maomé uniu toda a Península Árabe sob o seu domínio, algo nunca antes alcançado. O seu modo de governar estabeleceu as bases de um império brilhante, cuja glória só seria totalmente reconhecida ao longo dos 4 séculos seguintes. A maior contribuição de Maomé foram, no entanto, os ensinamentos religiosos que lançaram as bases de tudo o resto. Constituíram uma visão inteiramente nova do mundo, que deu origem a uma das tradições espirituais mais ricas e mais dinâmicas da história. Para os muçulmanos, a profecia foi o meio escolhido por Deus para transmitir a sua vontade e as suas normas orientadoras à humanidade através dos tempos. A tradição islâmica apresenta vários números quanto aos profetas que existiram na história: 8.000, 124.000 e até mesmo 240.000. O islamismo reconhece alguns dos profetas mencionados na Bíblia, como Moisés, David e Jesus. Os muçulmanos acreditam que Deus lhes enviou muitos livros no passado, alguns conhecidos e outros desconhecidos. Estes incluíam a Taurá, referindo-se à Tora de Moisés, o Zabur, ou Salmos de David, e o Injil, Evangelho de Jesus Cristo. A estes profetas e a estes livros, os muçulmanos juntaram o nome de Maomé e o livro que este recebeu, o Corão. A essência do coração do profeta era tão pura que aquela energia se expandiu por Meca, que é um deserto, abrangendo o mundo inteiro. Desde o extremo oriente ao extremo ocidente. E por isso, o amor que emanava do coração do profeta pode ser comparado ao da rainha-mãe das abelhas. Ela fornece energia a todas as abelhas para produzirem o mel. Existe uma semelhança dele com Jesus, com o seu amor pela humanidade que abrangia a todos, e com Moisés, cujo amor era também extensivo a todos. Subjacente à doutrina islâmica está um entendimento distinto da natureza e da condição humana. Segundo os muçulmanos, o problema fundamental de toda e qualquer pessoa é a limitação que temos enquanto seres humanos. Desconhecemos a forma adequada de viver e somos incapazes de a descobrir através das nossas faculdades e recursos simples. Para os muçulmanos, a história da humanidade pode ser esboçada como o processo repetitivo de receber orientação através de profecias e depois divergir destas. Os seres humanos têm, evidentemente, uma tendência inerente para se desviarem do caminho divino e de seguirem o seu próprio caminho. Contudo, os muçulmanos acreditam que, com a vinda de Maomé, o ciclo de mensagens proféticas atingiu o seu clímax e o seu fim. Segundo o Corão, ele era o selo dos profetas. O islamismo é uma religião do livro. No seu centro está o Corão, o conjunto de revelações feitas a Maomé, começando com o seu chamamento para ser profeta, tarefa que desempenhou até ao fim da vida. O Corão tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Novo Testamento cristão. Está dividido em 114 suras, ou capítulos. Sabe-se muito pouco acerca da condição ou do estado do Corão quando o profeta morreu. Maomé tinha orientado a sua atividade no sentido de registar e organizar em capítulos alguns extratos do livro sagrado.
No entanto, a comunidade muçulmana é unânime em concordar que o mais extenso trabalho de reunir e publicar o Corão foi realizado no tempo dos primeiros 3 califas, ou sucessores do profeta. Esta foi a altura em que se diz que o Corão foi compilado a partir de escritos nas pedras, nas folhas de palmeiras, em pedaços de pele e nas omoplatas dos animais. O Corão foi compilado a partir do coração dos homens, ou seja, das suas memórias. Em geral, existe concordância por parte dos muçulmanos em dizer que o Corão foi reunido sob o patrocínio do terceiro califa, Uthman. Os muçulmanos ortodoxos acreditam firmemente que desde o dia em que foi compilado, o Corão de Uthman foi preservado da mudança, da distorção ou do erro, até ao último sinal de pontuação. A forte convicção dos muçulmanos de que no Corão está a palavra de Deus justifica a resistência que nutrem relativamente ao livro sagrado. Quando o Corão é traduzido, particularmente para as línguas do mundo muçulmano, como o persa ou o turco, é costume imprimir-se o texto em árabe a par da tradução. Todos podem compreender a beleza do texto do Corão, sendo essa a razão pela qual foi definido como o critério para a língua árabe perfeita, o modelo supremo da língua árabe desde a sua revelação. Por todas as regiões do mundo islâmico, onde existem 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos, não existe ninguém que não aprecie a beleza da língua árabe do Corão, mesmo não entendendo o significado dessas palavras. Os muçulmanos têm um cuidado extremo com o Corão, prestando-lhe reverência. Nunca é colocado no chão e não é permitido que toque numa substância impura. A reverência prestada ao Corão conduziu também a um embelezamento do texto através de uma caligrafia bela e refinada, uma forma de arte que exalta a escritura de uma forma direta. O Corão descreve Deus como sendo detentor de inúmeros atributos, nomeadamente sabedoria, poder, vida, audição, visão, vontade, etc. Foi elaborada uma lista com 99 qualidades, assim como os 99 substantivos mais belos compilados a partir do Corão. Desempenham um papel importante no pensamento místico islâmico e também na teologia islâmica. Os muçulmanos defendem que o Corão terreno é retirado de um livro celestial que tem estado com Deus nos céus desde a eternidade, que contém a palavra de Deus. Este livro celestial é mencionado nas passagens do próprio Corão, onde é designado tanto por mãe dos livros, como por tábua conservada escondida ou tábua escondida que só pode ser tocada pelos puros. A crença geral é de que as revelações feitas aos profetas anteriores, bem como as que foram feitas a Maomé, foram retiradas deste livro celestial. Desde que o Corão é considerado a palavra de Deus, todos os seus aspectos são sagrados, o que inclui não só o que é dito, mas também o próprio som das palavras. Corão significa leitura ou recitação. As suas palavras têm sido entoadas em voz alta e o Corão deve ser sempre tocado e recitado num estado de pureza ritual e com retidão de intenções. Tocar, ler ou recitar o Corão, ou ouvi-lo a ser recitado, significa estar na presença do Divino. É igualmente concedida extrema atenção à recitação do Corão de forma adequada. Nas revelações, o profeta recebeu a ordem de recitar o Corão entoando-o, ou seja, recitar a revelação de um modo belo e envolvente. A veneração do Corão assume, no entanto, outras formas. Por todo o mundo islâmico, os muçulmanos tentam memorizar todo o Corão, apesar de ser um livro com cerca de 6.200 versículos e cerca de 120.000 palavras. Memorizar o Corão é um ato de devoção de grande mérito. Trata-se de assimilar o livro sagrado dentro de si, tornando o mundo divino uma parte de nós. Por esta razão, existem escolas em todo o mundo islâmico para ensinar o texto do Corão às crianças. O Corão é a autoridade máxima para os muçulmanos em todos os assuntos de religião e lei. Engloba todos os aspectos da vida islâmica. Os muçulmanos tentam combinar os seus ideais religiosos com a política. Em alguns países muçulmanos, o Corão é mesmo considerado a própria Constituição do Estado. Os muçulmanos interessam-se muito por saber como agir corretamente nas várias circunstâncias da vida.
A lei islâmica resume-se essencialmente ao esforço de estabelecer a vontade de Deus para a conduta humana. O padrão divinamente decretado para as pessoas levarem uma vida justa designa-se Sharia, uma palavra que significa um caminho bem percorrido, uma estrada larga ou o caminho para a água. Devido ao âmbito da Sharia, diz-se com frequência que o islamismo é um sistema de vida completo. A Sharia regulamenta o comportamento ritual, estabelece regras para a higiene pessoal e estipula o vestuário adequado. Se quiser explicar a alguém o que é dito no Corão quanto aos motivos de se dever usar um véu, a explicação que o Corão dá é que este deve ser usado para se ser reconhecido como muçulmano, para não se ser incomodado. E o véu deve ser usado na rua. A nossa organização, no entanto, não dá importância ao uso do véu. De facto, nem sequer o discutimos quando realizamos conferências. Consideramos que isso é uma escolha pessoal entre a mulher e Deus e a opção de se cobrir com o véu é pessoal. Ninguém a devia forçar a fazê-lo e ninguém a devia forçar a não o fazer. O facto de a Sharia poder ser aplicada em vários domínios permite que seja classificada como um código moral, mais do que uma lei, governando inclusivamente o que podemos considerar hábitos de etiqueta. Temos de ser tolerantes com as pessoas, pacientes, amáveis, amar a todos, não discriminar ninguém, não ser racistas nem ter maus hábitos, não ter mau caráter. E o que ensinamos aos outros, devemos fazê-lo nós em primeiro lugar. A lei islâmica classifica as ações humanas em 5 categorias. No centro encontra-se um grande número de atividades que são moralmente neutras. As ações desta categoria não constituem uma ordem, nem são proibidas, são simplesmente permitidas. Outras ações são recomendadas, mas não são obrigatórias. A terceira categoria descreve atos obrigatórios, como o ritual da oração ou o ato de dar esmolas. A parte negativa inclui uma categoria de ações que são desaprovadas, sendo, porém, permitidas. Segundo a tradição do profeta, a mais detestável destas ações sem aprovação é o divórcio, apesar de, ironicamente, o divórcio ser algo que se consegue com uma relativa facilidade na lei islâmica. A quinta categoria de ações é completamente proibida, designadamente beber vinho ou comer carne de porco. Ao contrário das tradições jurídicas do Ocidente, a lei islâmica baseia-se nas Escrituras. Nos países modernos do Ocidente, a lei é a preocupação fundamental do Estado e existem limites territoriais para a sua jurisdição. A Sharia, por seu lado, compromete os muçulmanos individualmente em muitas áreas sem que o Estado seja envolvido e não existem limites territoriais. Não existe uma estrutura eclesiástica muçulmana ou um conjunto de pessoas que detenham autoridade para definir o dogma. Para os muçulmanos, a opinião da comunidade é uma das fontes jurídicas. Todos os muçulmanos estão ligados à vontade divina, onde quer que estejam, apesar de existirem obrigações diferentes, de acordo com os líderes muçulmanos ou não muçulmanos. Todos os muçulmanos têm obrigações para com Deus. As obrigações mais importantes são os 5 pilares do Islão: a declaração de fé, a oração, a esmola, o jejum e a peregrinação. Todos os muçulmanos devem declarar a sua fé recitando a Sharia, uma fórmula curta, mas precisa, testemunhando a fé. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sou testemunha de que o Senhor é o nosso Criador e Maomé é o seu profeta. Que a paz esteja com ele. Ele é o nosso mensageiro, veio entregar uma mensagem e fê-lo de modo perfeito, seguindo o caminho do amor e da pureza. Todas as pessoas que se convertem ao islamismo têm de professar a sua fé na presença de testemunhas, e a declaração é repetida várias vezes nas orações diárias. O segundo pilar é a oração, que é feita 5 vezes por dia. Antes da alvorada, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. De cada vez que o fazem,
os fiéis devem procurar um local limpo e a oração pode ser feita em privado ou na companhia de outros. O muezzin realiza o chamamento para a oração a partir da mesquita ou do minarete. Estes chamamentos frequentes são conhecidos de todos os viajantes das terras orientais. Antes de efetuar a oração, a pessoa deve encontrar-se num estado de pureza ritual. A preparação para a oração inclui abluções e a consciencialização da intenção de orar. Em todas as mesquitas existe água corrente e um espaço reservado ao culto. A oração comunitária acontece todas as sextas-feiras ao meio-dia e também em dias festivos na mesquita. A oração é sempre realizada num local voltado para Meca e para o grande santuário, a Kaaba. A esmola, o terceiro dos pilares islâmicos, é uma espécie de sistema islâmico de segurança social. A lei determina quantias específicas a oferecer, mediante os diferentes tipos de riqueza que os muçulmanos possuam. Este dinheiro pode ser oferecido aos pobres e aos necessitados, aos devedores e aos viajantes, ou pode ser gasto, em termos gerais, no caminho do Senhor, como é referido no Corão. No Ramadão, o 9º mês do calendário lunar islâmico, os muçulmanos fazem um jejum cotidiano, sendo este o 4º pilar da prática islâmica. O jejum começa logo de manhã, assim que haja luz suficiente para distinguir um fio branco de um preto. Durante as horas diurnas, os muçulmanos não comem nem bebem. Após o pôr do sol, o jejum é quebrado com uma refeição simples. Tendo em conta que o ano lunar muçulmano tem 359 dias, o mês do Ramadão vai mudando consoante as estações. O período de jejum termina com um dos maiores festivais religiosos do ano islâmico, o Eid al-Fitr, que celebra a quebra do jejum. Durante o festival, é costume usarem-se roupas novas, visitar amigos e trocar prendas. O 5º pilar do islamismo é a Hijra, a peregrinação a Meca no 12º mês islâmico. Todos os muçulmanos saudáveis e com capacidades financeiras devem empreender a peregrinação pelo menos uma vez na vida. E quem o faz chama-se Hajj. Ao entrar na Porta da Paz, o peregrino deve submeter-se a um ritual de purificação e usar um vestuário especial. Em primeiro lugar, quando as pessoas lá vão, os homens e as mulheres têm de se vestir de branco e de uma forma muito simples. Os homens devem usar 2 peças de vestuário e remover todas as joias, a exemplo do que fazem as mulheres. Desta forma estão reduzidos, em certo sentido, a um tipo de pureza e igualdade perante Deus, tal como num dia de juízo. Entre um rei e um pedinte não existe absolutamente distinção nenhuma. O tecido branco que é usado está cozido e serve de mortalha quando a pessoa morre. Na caminhada que fiz em torno da Kaaba, que é realizada no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, o que implica e estabelece que o tempo e o espaço perdem o seu significado porque se está a andar em sentido contrário, indicando que o tempo é uma criação, não é real, vi 2 homens de idade com os seus cerca de 90 anos a andar muito, muito devagar, de mãos dadas. Parecia que eram amigos de há longa data e andavam ali aos círculos. Estavam a andar calmamente, sem pressas. Provavelmente precisaram de cerca de 8 horas para fazerem a mesma coisa que eu fiz numas 2 horas e meia e era maravilhoso. Era como se o tempo tivesse parado para eles. Estavam a fazer a caminhada ao ritmo deles. A única coisa que lhes interessava era estarem a fazer algo de religioso, a realizar algo de muito importante antes de morrerem e estavam juntos. Isto acontece num dos 12 meses do calendário lunar.
O chamado mês da peregrinação, a que estão associados rituais extremamente elaborados. Certos movimentos e sacrifícios que representam o sacrifício de um animal, sendo que a comida é depois entregue aos pobres, o que de facto simboliza o sacrifício da nossa própria alma apaixonada por Deus. Os muçulmanos de todo o mundo executam também um sacrifício nesta altura, o chamado Festival do Sacrifício. É considerada a mais importante das várias celebrações religiosas que marcam o ano islâmico. O auge da celebração é estar na presença de Deus na planície de Arafat, o local onde o profeta pregou o seu derradeiro sermão. Depois de completarem os rituais em Meca, a maior parte dos peregrinos termina a sua viagem à Arábia com uma visita ao túmulo do tão amado profeta em Medina. A peregrinação é muito mais do que um ato individual de devoção. Em tempos, chegavam a vir pessoas de todo o mundo que se juntavam aqui, e hoje esse número aumentou para 1.200.000 da última vez que se celebrou a Hégira. Vêm pessoas de terras longínquas, desde Toledo, no Ohio, ao Tombuctu, no Mali, ou Ast, na Indonésia. Pessoas loiras e morenas, de aparência malaia, chinesa e caucasiana. Gente vinda de todo o mundo. É uma instituição única. Assistir a esta celebração é uma experiência notável. Entre o século VIII e o século XII, surgiu uma tendência mística entre os muçulmanos. O seu início foi modesto, mas o movimento místico rapidamente se expandiu no horizonte religioso. Os místicos de todas as tradições religiosas afirmam ter na base da sua crença algo de inefável, que não pode ser expresso em palavras. É algo que só pode ser sentido. O misticismo islâmico chama-se sufismo. No sufismo, Deus é venerado como se o estivéssemos a ver. Se não o estivermos a ver, Ele está a ver-nos a nós. Essa é a origem do sufismo, que em árabe se diz tasawuf, significando a pureza do coração. E tasawuf, em árabe, quer dizer cristalina como a água, muito transparente. Existem muitos elementos místicos na tradição islâmica que contribuíram para a ascensão do sufismo. Alguns podem ser encontrados na vida do profeta. Maomé cultivava o hábito do jejum e da oração nas suas vigílias noturnas, com uma disciplina muito rigorosa. O Corão também é rico em elementos convidativos a uma interpretação mística, mesmo numa primeira leitura. Há um versículo que enfatiza a profunda presença divina, um princípio fundamental do misticismo. Lembra-te sempre do Senhor. As ordens místicas sufistas têm uma cerimónia peculiar chamada dhikr, que significa recordar ou mencionar. Nesta cerimónia, os sufistas repetem o nome divino ou outra fórmula de devoção. O ritmo da recitação é frequentemente acelerado. São utilizados métodos de controle da respiração, como acontece noutras religiões. Muitas ordens sufistas movem-se ritmicamente acompanhando o canto.
A famosa ordem de Maulaouia, da Turquia, com os chamados derviches rodopiantes, destaca-se por uma dança rodopiante que acompanha a música. A dhikr sufista é a maneira de alcançar o êxtase. O seu objetivo é tornar os dançarinos capazes de aprofundarem o seu conhecimento de Deus e esquecerem aquilo que os rodeia. Muitos místicos tentaram descrever o processo místico e o caminho misterioso de união com Deus. Ao longo dos séculos, a literatura sufista tem-se dedicado largamente à explicação do caminho místico. Existe muita poesia e livros sufistas que expressam as formas de nos purificarmos através da oração e do jejum. Podemos jejuar, orar, mas podemos enganar. É possível fazer tudo, até mentir. Porém, quando se alcança um estado de pureza, sabendo que Deus nos está a observar, então seria aquilo a que eu chamo um estado de excelência, de perfeição, o último estado. Aí é impossível enganar. Como é que vou rezar e entrar na presença de Deus se estou a mentir? Essa é a origem do sufismo, que está enraizado na maior parte da narração do profeta e do livro sagrado, o Corão. No século XII surgiram diferentes fraternidades sufistas. Existiam sufistas em todas as esferas da sociedade, incluindo a classe governante, a elite religiosa e o povo. Todas as fraternidades receberam o nome de uma figura sufista importante. As biografias dos santos estão repletas de histórias que demonstram o seu discernimento perante a verdade que as coisas encerram. O poder associado a um santo não cessa com a sua morte. É um costume muçulmano construir túmulos belos e decorados de forma elaborada para os santos importantes. Os fiéis visitam estes túmulos em peregrinação. É como um organismo vivo. O islamismo continua a evoluir à medida que cada geração de muçulmanos se apropria da sua herança. Mesmo nos séculos mais recentes, continuaram a surgir novas escolas ou ramificações. O Sr. Luís Farrakhan. Estou a pedir votos porque pretendo ter o poder de Deus Todo-Poderoso para virar a América do avesso e dar-lhe a volta. Algumas destas eram variações da crença islâmica, outras rompiam com a tradição islâmica da qual eram originárias. É errado continuar a apresentar a religião islâmica do modo que ele faz. Essa é que é a verdade. É errado. Houve, entretanto, uma divisão fundamental na comunidade muçulmana que importa referir. É a divisão entre aqueles que se chamam sunitas e os xiitas. Como vimos, a palavra sunita aplica-se àqueles que seguem a sunna, ou um caminho certo. Os sunitas consideram-se o povo do caminho traçado e da comunidade. Mais de 85% dos muçulmanos a nível mundial são sunitas. E talvez por essa razão, a sua versão do islamismo é por vezes designada por ortodoxia. Não existe discordância entre os sunitas e os muçulmanos xiitas quanto às doutrinas básicas do Islão. Todos defendem a unicidade de Deus e do Corão. A divisão entre muçulmanos sunitas e xiitas tem por base o desacordo quanto à questão da liderança resultante da morte de Maomé. A palavra Shia significa partidário, apoiante de alguém. E esse alguém era Ali, o primo e genro do profeta. Colocou-se a questão de quem seria o sucessor do profeta enquanto líder da comunidade islâmica após a sua morte. A maioria das pessoas considerava como sucessor Abu Bakr, o respeitável amigo do profeta, 2 anos mais velho que ele, e o primeiro homem adulto a converter-se ao islamismo. Os chefes da comunidade reuniram-se e elegeram-no a ele. Um número mais reduzido, uma minoria, acreditava que o profeta já tinha designado Ali, que tinha 12 ou 13 anos quando o profeta recebeu a mensagem do Islão e que também era considerado a primeira pessoa a converter-se ao islamismo, mas enquanto jovem. Os xiitas acreditam que Deus nunca permitiria que o mundo não tivesse um guia espiritual infalível.
Assim como Maomé interpretou as revelações para a sua geração, os xiitas acreditam que é necessário um intérprete e guia para as gerações que lhe sucederam. Existiram 12 guias espirituais, o último dos quais ainda se crê estar vivo, apesar de se esconder da vista dos humanos. O islamismo ensina que os fiéis irão colher os frutos da submissão a Deus, quer neste mundo, quer no mundo futuro. No entanto, os muçulmanos têm tido dificuldade em reconciliar este ensinamento com aquilo que tem acontecido. No século XVII, os muçulmanos detinham 3 grandes poderes dinásticos. O Império Otomano dominava a atual Turquia e as regiões circundantes. A dinastia Safávida governava a antiga Pérsia, que é hoje o Irão. E o Império Mongol reinava na Índia. Todos eles eram culturalmente ricos, economicamente poderosos e fortes no plano militar. No final do século XIX, porém, o Império Mongol já havia desaparecido, absorvido pelos territórios da Rainha Vitória de Inglaterra. O Irão, cenário da antiga dinastia Safávida, tornou-se impotente quando os interesses rivais britânicos e russos começaram a disputar o controle do país. E o Império Otomano ficou conhecido como o doente da Europa, destruído pela Primeira Guerra Mundial. No século XIX, grande parte do mundo islâmico, de Marrocos à Indonésia, ficou reduzido a um estatuto de colónias controladas pelos impérios ocidentais. Tudo isto levou a que alguns muçulmanos voltassem a examinar as suas convicções religiosas fundamentais, quando se esforçam por reformar e revitalizar politicamente a comunidade muçulmana. Nos últimos anos, vários fatores contribuíram para garantir aos muçulmanos de que os seus pés continuam no caminho certo. Um desses fatores foi a queda do colonialismo, permitindo aos muçulmanos quebrar o jugo político da Europa. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma série de países muçulmanos que declararam e reclamaram a sua condição de nação. Os Estados muçulmanos formam atualmente um bloco poderoso nas Nações Unidas, detendo uma influência significativa sobre as questões internacionais. Outro fator é a aquisição de uma grande riqueza pelos países com inesgotáveis recursos petrolíferos, assumindo um papel de destaque no palco mundial. O islamismo tem vindo a crescer em parte devido ao aumento natural da população nos países muçulmanos, mas existem outros fatores. Um deles é a fácil adaptação dos ensinamentos islâmicos aos costumes locais e, consequentemente, a novas regiões. Outro refere-se ao conteúdo dos ensinamentos islâmicos, nomeadamente à igualdade. Todos são bem recebidos na comunidade muçulmana, independentemente da raça, classe social ou passado. Esta situação provocou uma consciência renovada do que é o islamismo. Tem havido uma forte afirmação do seu significado, não só para os muçulmanos, mas para as pessoas do mundo inteiro. Os muçulmanos estão a voltar-se cada vez mais para os valores da sua própria tradição. No passado, a devoção ao islamismo parece ter conduzido a comunidade ao auge do seu poder e criatividade cultural. Muitos muçulmanos acreditam existir salvação no mundo de hoje e que ela reside no facto de se regressar às fontes originais dessa força.
maioria dos muçulmanos procura uma vida pacífica e irreverente, obedecendo a Deus. O Corão decreta uma saudação comum para o mundo islâmico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco e Deus vos abençoe.